Feche seus olhos para nós orarmos mais uma vez. Pai amado, Criador dos céus e da terra, nosso Redentor, a Ti toda a honra e toda a glória pelo que o Senhor fez, faz e fará em nossa vida. Em Tua presença estamos agora para ouvir a Tua palavra. Que o Teu Espírito venha, que o Teu Espírito venha inundar o nosso ser, transformar nossa mente e nos habilitar para estarmos preparados para aquele dia. Por favor, Senhor, Tua palavra venha nos fortificar, nos fortalecer, em nome de Jesus. Amém. Semana passada o pastor Luiz começou uma série que nós vamos trabalhar agora nos próximos sábados. A série sobre as festividades judaicas. Serão 7 temas. Semana passada foi a abertura, mas 7 temas. Pode pôr o slide? Preparei o slide, mas não sei se aqui. Primeira coisa que nós precisamos entender: festas judaicas, elas chamamos de festas judaicas, né? Mas elas são festas bíblicas, com exceção de Purim, tá? E Hanukkah, que são festas, aí sim, festas judaicas relacionadas à cultura, tá bom? Todas as demais estão descritas na Bíblia, até mesmo Purim. Purim é a festa de Esther, quando se comemora, e é uma das melhores festas. Se um dia você for convidado para participar de um Purim, vale muito a pena. Tem muito doce, mas é doce gostoso, não é doce chocolate, é doce. O judeu sabe adoçar as coisas porque ele usa muito mel, tâmaras, então é um doce gostoso. E a outra festa que também é muito legal, que é a festa do Hanukkah. Hanukkah é mais ou menos na época do Natal, e por isso que tem um candelabro. Conta-se a história do período dos Macabeus, onde acabou-se o óleo, estava pouco óleo, e eles precisavam acender o candelabro, então eles acendiam um por dia. E é interessante que a história vai contar que o candelabro durou por 8 dias, eles conseguiram manter 8 dias a luz acesa e não se perdeu. Então, as festas, o povo judeu é um povo festivo, isso é real. Mas, biblicamente, instituído por Deus, eram-se ao todo 7 festas, e algumas elas acabavam se misturando. 4 no primeiro semestre, vamos dizer assim, e 3 no final, ali no segundo semestre, quando é a época de outono. Hoje eu vou começar com essa pergunta. Você tem sua Bíblia? A pergunta está em Êxodo capítulo 12, verso 26. Que rito é esse? E essa é a pergunta que está em Êxodo capítulo 12. As festas você tem descritas no livro de Levítico e Deuteronômio, mas nós vamos analisar hoje em específico o texto de Êxodo, capítulo 12, verso 26. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é esse? Como eu disse para vocês, aqui está o calendário judaico. Ele é um calendário lunar, não é um calendário solar. O calendário solar só nós do Ocidente usamos, tá? O Oriente inteiro, boa parte do Oriente utiliza o calendário lunar. Ele é mais preciso, são 360 dias fechados e não precisa ter o ano bissexto. A correção de dias é menor. É interessante, mas com a mudança do calendário solar, nós precisamos ter essa correção sempre. O calendário judaico ele é de 360 dias, aqui estão os meses, e ele é pautado justamente nas estações. Eu estou com uma dificuldade aqui. Volta já para o lar, e hoje vem a mim. Para a tela? Para qual tela? Aí tem as festas, tá? Porque nós falamos 7, mas ali tem 6, porque Páscoa e Pães Asmos são na mesma data, tá bom? Então você tem a primeira festa do ano, Páscoa e Pães Asmos, que vai acontecer nesses próximos dias no calendário judaico. No nosso calendário cristão é no próximo final de semana. Domingo, as primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. As festas de cima aconteciam na primavera, as festas de baixo aconteciam no outono.
nossa visão cristã, nossa visão tipológica, apontam o seguinte: as festas elas vão ter todos o cumprimento em Jesus Cristo, e na nossa visão adventista, nós vamos falar depois, só falta uma festa para ter seu cumprimento. Qual é? A de tabernáculos. Mas isso você vai ter que não perder nenhum episódio dos próximos sábados, tá? Por que só falta tabernáculos? Sábado que vem a gente responde, ou no outro, daí vai deixar aí para você vir e não perder nenhuma da parte da série, tá bom? Hoje eu vou falar sobre o Pessar, conhecido também como Páscoa, em hebraico Passover. Essa festa é muito legal porque tem comida. Como eu disse, todas as festas são legais, mas o Pessar ele tem comida e tem significado na comida. E eu aprendi com o Ricardo semana passada que quando se fala de comida você tem que alimentar o pessoal, certo? Você tem que alimentar. Então é o seguinte, eu vou proporcionar uma experiência agora para vocês. Não estão todos os elementos que estariam num seder, numa mesa de Páscoa judaica, mas eu peguei alguns que eu acho necessário nós comentarmos. A gente vai trabalhar hoje a mensagem em cima desses elementos, tá bom? Então eu vou precisar de ajuda, tá? Leila, Danilo estão vindo aí. Felipe, se a senhora já chegou, vai me ajudar também. Felipe, você me ajuda? É o seguinte, você vai pegar, não é para comer ainda, tá? Você vai pegar, tem que pegar tudo, não pode dizer, eu não quero isso, tem que pegar tudo, tá? Não tem essa opção, na mesa de Páscoa não tem essa opção, você tem que pegar e pegar bonitinho, tá bom? Era para ter uma colherzinha. Sandro, você ajuda com a colher aqui? A colher, não come ainda, não pode comer, que a experiência ela é única, então você segura aí o negocinho. Não é como Santa Ceia que vamos comer juntos, tá? Mas você precisa ter as explicações aqui. A colher é só... Não gosto de rúcula, não tem essa opção. Não tem essa opção. Só ou pega tudo ou não pega nada. Aqui a cultura é imersiva, tá? Pega tudo. É experiência completa. Não, se a gente vai proporcionar uma experiência, vocês têm que pegar completa. O que vocês têm na mão? Vou respondendo já a pergunta de vocês. Primeiro, vocês têm a rúcula, ervas amargas. Segundo, no copinho, vocês têm uma pasta chamada haroset, que a gente já vai explicar o que é essa pasta, o que ela simboliza. O pão é conhecido por vocês como o pão de Santa Ceia, ou por nós como pão de Santa Ceia, mas ele não vai azeite, tá? Na nossa fórmula geralmente vai azeite, mas é o pão asmo, tá? Então, é o pão sem fermento nenhum. Enquanto vocês vão recebendo, vou contar uma curiosidade do pão sem fermento de uma família judia. Uma família judia, eles vão ter que fazer o pão em 18 minutos, porque acima desse tempo o pão começa a fermentar. Então é uma missão impossível, eles têm que juntar toda a família para conseguir fazer esse pão em 18 minutos. E para isso dar certo, todo o material está selecionado, separado, o forno está ligado a 250 graus e ele precisa assar em 5 minutos. Tá? Então, essa é a brincadeira de Páscoa. Vocês vão achando que é simplesmente comer? Não, tem que pegar tudo, tá? A experiência completa. O Augusto já quer levar toda a rúcula, Augusto. Aí, alguém não pegou algum elemento? O que vocês não pegaram? A rúcula? O que vocês estão aguardando, tá bom. Não, o ovo, estão querendo o ovo aqui também, os marombeiros. Você quer o ovo, né? Espera aí, Augusto, Augusto, você pegou esse copinho aqui, Augusto? Então tá bom. No copinho, eu vou falar antes que alguém tenha alergia, né? Se alguém tiver alergia, é bom avisar antes, mas eu acho que não tem nada alérgico, porque é o básico. Dentro do copinho, a mistura é suco de uva, maçã, nozes e só. Tá bom? Só isso. Tá? Tudo certo. É porque, na verdade, vai canela.
Só que daí em casa a gente tem uma pessoa especial em casa que é alérgica à canela, tá? Então eu tiro a canela sempre. Mas pega aqui, Joaquim. Tem que pegar a rúcula também. Cadê a rúcula, Joaquim? Tá ali na mão da Maiara, tá? O pãozinho, pega o pãozinho. Tá bom, pegou você também? Danilo, pegou? Então é o seguinte, a primeira experiência é essa: rúcula e a pasta. Você pode usar o pão de base, tá? Se você quiser usar o pão, não pode pôr muita base do patezinho, mas aqui ó, você pode pôr, tá? E pode comer junto. Essa é a experiência, pode ir lá. Pode. Põe junto com a rúcula, tem que ir junto com a rúcula. Oi? Tem alergia à rúcula. Depois que você comeu os 3 juntos, ou os 2, a rúcula e a pastinha, come só a pastinha para experimentar daí a pastinha, tá? Se alguém precisar de papel, tem aqui, pessoal. Divide aí com os coleguinhas. Nini? Alguém mais precisa de papel? O que vocês acharam da experiência? Diferente? Ah, e eu usei tâmaras também para... Tâmara não, figo para adicionar, mel de figo, tá? Agora que vocês já estão alimentados, já saciaram, porque eu vou falar de comida, então vocês têm que prestar atenção aqui. Volta aqui comigo. Primeira, Êxodo capítulo... Você pode voltar ali? Voltar, aí. Que rito é esse? Êxodo capítulo 12. A partir do verso 1, acompanhe comigo. Disse o Senhor a Moisés e Arão, na terra do Egito: este mês vos será por principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Enquanto a gente já está no terceiro mês do ano, os judeus estão começando o ano agora, abril. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. Antes que alguém me pergunte, não, vocês vão ter que experimentar um cordeiro, Felipe. Segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, eu já explico porque ninguém vai experimentar o cordeiro, tá? Tem um motivo também. Conforme o número de almas, conforme que cada um puder comer, por aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. Verso 5, acompanhe comigo. Capítulo 12, verso 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Verso 6, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Horário crepúsculo da tarde, 3 da tarde. Que horas Jesus foi morto? 3 da tarde. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães e ervas amargas. Aí você vai falar: pastor, substituiu o cordeiro pelo haroset? Não, já vamos explicar cada um dos elementos. Verso 9: não comereis animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Em outras versões vai dizer as vísceras. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar pela manhã queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajados nas mãos, comê-lo-eis. A pressa é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue,
passarei por vós. Não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Eu passei verso 15 agora, ao 21. 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Fato curioso, a família judia, quando vai fazer essa semana de 7 dias sem fermento, eles têm o desafio de fazer a limpa na casa. Então eles dão para as crianças a tarefa de fazer a limpeza do mês. Brincadeira, mas é só tirar o fermento mesmo. E daí eles têm que procurar o que alimentos tem o fermento, tá? Continua. Geralmente à noite, tá? Geralmente à noite. Verso 16. Ao primeiro dia haverá para vós outro santa assembleia, também ao 7º dia tereis santa assembleia, nenhuma obra fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Oh, coisa boa, né? 7 dias só comendo. Vamos lá. Somente isso podereis fazer, guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardarei esse dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 24 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento na vossa casa, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado na congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciões de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Vamos lá. Eu escolhi desse prato somente 4 elementos, como eu disse. Aqui tem muitos outros, mas a gente só vai trabalhar 4. Um que vocês não experimentaram, que é o ovo, e tem uma questão ali que é feito. O ritual são 21 partes num Pêssar, numa mesa de Páscoa judaica. São 21 partes de ritual, e demora em torno de 2h30. A janta está ali no meio, mas é um processo longo. E essa é um prato principal, ele fica no centro. Note que tem um osso ali. Por quê? Porque para ter o sacrifício, precisa ter templo. Na mentalidade judaica é essa. Se não tem templo, não tem sacrifício. Então, para não esquecer do cordeiro e do que aconteceu naquela noite, eles colocam o osso. Mas, entretanto, nós entendemos um além mais nisso. O judeu hoje ele não vai pôr o cordeiro no prato, porque não tem sacrifício. Nós cristãos vamos entender que não precisa mais ter sacrifício. Já vamos comentar um pouquinho mais sobre isso. Primeira coisa, ervas amargas. As ervas amargas e o haroset estão relacionados. No texto você não fala nada de ter uma pasta feita de maçã com nozes. Mas por que eles desenvolveram isso? Porque o judeu ele gosta de ensinar. E muitas vezes ele ensina na comida. Tudo que o judeu vai fazer tem que ter um significado. Não há problema na questão litúrgica. A liturgia, ela é necessária para nós fixarmos. O problema é que quando essas coisas, isso daqui, se torna o fim. Eu preciso fazer para alcançar a salvação. Eu preciso fazer porque senão Deus não vai me aceitar. Mas muitas vezes o ritual, a liturgia, vai nos ensinar coisas, e é isso que nós estamos agora fazendo. O que nós vamos aprender com isso? Onde nós vamos chegar com isso? Então, no texto bíblico vai dizer que no primeiro dia, na mesa eles deveriam comer o quê? O cordeiro, ervas amargas e pães asmos. São as 3 coisas que nós vamos trabalhar. Mas eu acrescentei o haroset por uma questão legal, interessante. Vocês sentiram que a Leila falou o nome na quinta-feira daquela liga? Como é? Tanino.
tanido, é aquela ligada no final. Vocês sentiram isso no final da pasta? Isso daqui é para reproduzir o gosto da terra, da argamassa, da escravidão. A cor é uma cor forte, para te lembrar, ou melhor, para lembrar que uma vez eles foram escravos, e eles tinham que mexer, eles tinham que fazer o tijolo, e a canela dá uma acentuada maior, mas ele vai pegar, como se você estivesse comendo uma terra. Claro que essa terra está doce, né? No texto, em Êxodo capítulo 1, verso 13, você mantém seu dedo no capítulo 12, tá? Mas vai comigo ali em Êxodo capítulo 1, verso 13. Diz assim: então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel, e lhe fizeram amarga a vida, com dura servidão, em barro e em tijolos. Ervas amargas e o haroset estão para lembrar que a escravidão, ela é amarga, e eles produziam tijolos. E aí nós vamos para a aplicação na nossa vida. O que isso tem a ver comigo e com você? Por que eu preciso prestar atenção nesses elementos? Qual o significado desses elementos na vida? Texto, e a minha versão foi errada ali. Texto de João. Só um minuto, deixa eu pegar aqui. O arquivo não salvou hoje certinho, perdão. João, capítulo 8. João, capítulo 8. E agora eu preciso da ajuda aqui dos universitários. 8:34. O que vai dizer ali em João 8:34? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive em pecado é escravo do pecado. Todo que vive em pecado é escravo do pecado. A escravidão, ela é amarga. O pecado, ele é amargo. Nós não gostamos de coisa amarga. Apesar de aqui, se alguém é descendente de italiano, sempre ter sido incentivado a comer coisa amarga para fazer digestão. Mas não é nosso natural buscar o amargo. A escravidão, ela é amarga. E ao você comer isso numa Páscoa, você está lembrando o quão ruim é a escravidão. Segunda questão: o pão sem fermento. Um pão muito difícil de fazer. Sal, farinha, água, pega o rolo de macarrão, deixa a massa bem fininha, espeta para não inflar, e está pronto o sorvetinho. Está aqui, pãozinho fácil. O que isso daqui representa? Por que pão asmo? Por que Deus falou, não vai comer pão asmo? Ou não vai comer pão com fermento? Primeiro, volta para Êxodo capítulo 12. Verso 39. 39. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinham levado, porque foram lançados fora do Egito. Não puderam ter-se, e não havia preparado para si provisões. Primeiro, ervas amargas, escravidão, pecado é amargo, nos escraviza.
O pecado nos escraviza e, consequentemente, ele é amargo. Segundo, pães asmos. Os pães asmos servem para lembrar que quando você sai da vida de escravidão, você sai com pressa. Eu vou sair hoje, amanhã eu volto. Não é assim, é pressa. Mas tem mais um significado. E esse significado Paulo vai trabalhar lá na frente. 1 Coríntios. Texto de 1 Coríntios, capítulo 5, verso 1 e 2 e 6 e 9. Mantém seu dedo em Êxodo capítulo 12. Capítulo 5, verso 1, 2 e depois nós vamos para o 6 ao 9. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje o praticou. Paulo está falando de uma situação de pecado, e está reprovando a igreja por causa do pecado. Vamos para o verso 6, olha a relação que ele vai fazer. Não é boa a vossa jactância. Em outras versões vai dizer, não é bom o seu orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não como o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi, que não vos associeis com os impuros. O que Paulo está falando aqui? Qual é a relação do fermento? Relação com o pecado. Um pouco de pecado leveda toda a massa. Ou melhor, um pouco de pecado leveda toda a vida. Não tem um pecadinho. Não tem uma coisa que eu vou fazer que, eu vou fazer errado, mas isso daqui é pecadinho. Um pecadinho estraga tudo. Já viu aquela experiência de colocar água limpa num copo e daí você pegar um pouquinho de água no esgoto e pingar e falar assim, bebe? Não, mas não, já se viu, tem água de esgoto aqui, não vou tomar. Mas é só uma gotinha, tem toda a água limpa ali. É a mesma visão, um pouco de pecado estraga tudo. Um pouco de pecado estraga tudo. A ausência de fermento no pão é para te lembrar que quando você aceitou Jesus, é toda a sua vida para trás. E a festa de pães asmos vai te lembrar, ou a festa do pão sem fermento vai te lembrar que não deu tempo, não é para você olhar para trás, vai e deixa toda a sua vida para trás, agora é uma nova vida com Cristo. Já foi? 3 elementos. Vamos lá. Que rito é esse? Volta lá para Êxodo capítulo 12, verso 13. E nós já estamos caminhando para o final. 12, verso 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Logo em seguida, nos versos 22 e 23, vai completar. Tomai um molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia,
e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossa casa para vos ferir. Olha que interessante. O mesmo cordeiro que deveria ser morto para alimentar, o sangue dele, e o judeu nunca vai comer sangue. Sangue é vida, no texto levítico. E lá quando Deus institui a questão da carne, em Gênesis ele também vai falar, o sangue não deve ser ingerido. Quando ele vai pegar a questão do sangue, depois de depois de sair todo o sangue, é colocado numa bacia. A família deveria fazer ali, marcar a porta, e o anjo da morte viria, e ele passaria, olharia para a porta, e se a porta estivesse o sangue, querendo dizer o preço foi pago, ele passaria sobre. Por isso, Passover, passar sobre. Então, o anjo ele passaria por sobre. Só que note, para o anjo da morte não entrar na casa, precisou haver o quê? Morte. Alguém teve que pagar, ou algo teve que pagar o preço. E o cordeiro, ou agora o osso só estar ali na mesa, é justamente para lembrar que, para haver liberdade da escravidão, precisa ter morte. A primeira festa a ser comemorada na Bíblia, ela está relacionada à experiência cristã, porque o primeiro passo na experiência cristã, ele está relacionado a entender a morte. Tanto a nossa condição, quanto a morte de Jesus Cristo. Todas as outras festas, elas estarão relacionadas a essa. E toda a experiência cristã estará relacionada a isso. Entender quem você é. E entender que você precisa ser salvo. Entender que o sangue de Jesus purifica. Isaías 53 é um dos textos mais lindos, que vai dizer que Jesus, como um cordeiro, ele vai para um matador sem abrir a boca. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele carregou o nosso peso. Ele carregou o nosso pecado. E ele foi morto por causa disso. Hebreus capítulo 9, 22. Esse texto tem que ser lido, e Efésios também. Diz que sem sangue não tem como haver remissão de pecados. 9, 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Isso daqui tem a ver com uma linguagem de aliança. A aliança é um pacto feito que só pode ser quebrado com a morte de alguém. No caso, em Gênesis, quem quebra esse pacto? O ser humano. O que é interessante é que quem paga o preço da quebra do pacto é quem? É Deus. Quem merece morrer, pagar com sangue, é o ser humano. Mas quem paga com sangue, é Deus. Paulo vai dizer, sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. E o último texto, Efésios capítulo 1, verso 7. Diz assim: no qual temos a redenção pelo nosso sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça. Eu e você temos o preço pago pelo que Cristo faz em nossa vida. Nós entendemos que não precisa ter um cordeiro hoje num prato, porque Jesus morreu na cruz e pagou o preço de todos. Que o sacrifício de Cristo seja real em sua vida. Mas falta uma coisa.
Já ia perguntar, né? Estava esperando o ovo, né? O ovo, ele é molhado, aberto, tá? Ele está com a casquinha aqui, mas está cozido. O ovo, ele é molhado como se fosse uma conserva. O líquido da conserva, uma salmoura ali, ele é molhado e você come ele depois de molhado. O ovo não está na Bíblia também, mas os judeus colocaram. Eu estava até conversando com o Danilo, é um fato curioso, depois eu tenho que descobrir onde alguns elementos foram acrescentados. Eu nunca pesquisei, mas me deu agora a curiosidade, eu vou pesquisar depois, como esses outros elementos foram acrescentados. Mas o ovo, em todas as culturas antigas, ele tem o mesmo significado: a vida. Todas as culturas, ele vai trabalhar essa questão da vida. E no prato, ele vai estar relacionado a isso. Ele vai estar relacionado para lembrar que porque houve a morte, houve um substituto, agora tem vida. Agora eu e você podemos ter vida. E não é uma vida simples, é uma vida garantida, é uma vida melhorada, é uma vida completa, é uma vida em abundância. A Páscoa, ela foi instituída de forma pedagógica para ensinar que em Jesus há uma chance de um começo, de uma nova vida. Ela foi instituída para nos lembrar que o pecado ele é amargo e nós devemos deixar o pecado, deixar tudo que estraga, até mesmo um pouquinho de pecado na nossa vida vai estragar tudo. E agora, olhando para Cristo, seguir a nossa vida. Sem esse primeiro passo, sem o primeiro passo de dizer, eu aceito Jesus como meu Salvador, a sua jornada cristã não tem sentido. Por isso, nessa primeira análise da Páscoa, e na Páscoa que está chegando, o meu convite para você, deixe tudo da amargura do pecado, deixe para trás o fermento, olhe para Jesus e diga, eu aceito Jesus como meu Salvador, eu aceito o sacrifício dele, eu quero ter uma vida com ele. Esse é o desejo? Feche seus olhos para nós orarmos. Pai querido, louvado seja o teu nome, porque Cristo Jesus, nosso Cordeiro Pascual, um dia pagou o preço por nós lá atrás, e hoje nós podemos ter uma nova vida. Hoje nós podemos saber que a nossa vida é melhor, porque estamos contigo, e todos os seus planos, todas as suas ideias, são muito melhores que as nossas. Nós queremos viver esse relacionamento contigo. Hoje nós entendemos que essa experiência começa no aceitar o sacrifício de Cristo, aceitar o sangue dele vertido na cruz, mas também viver essa caminhada contínua, tendo esse relacionamento, deixando o pecado para trás. E se há alguém aqui que tem algum pecado que precisa ser liberto, Senhor, como o Senhor libertou o povo de Israel, o Senhor venha libertar, que o teu Espírito venha incomodar, que o teu Espírito venha dar forças para cada um que está aqui, que os olhos de cada um estejam voltados para Cristo Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Por favor, Senhor, permaneça conosco ao sairmos deste lugar, e eu suplico que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós, e tenha misericórdia de nós, que o Senhor levante o nosso rosto, e nos dê a paz,
Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito estejam hoje conosco. Amém. Deus abençoe vocês. E se você quer saber da próxima festa, semana que vem